Capítulo 2, Questões conceituais, parte 1. O que está sob o meu controle? Nosso modelo de fazer ocidental enfatiza o controle e nos ensina que poder e controle são metas preciosas. Esse modelo, entretanto, ensina realmente a ilusão do controle. Há somente duas coisas no mundo que podemos controlar. 1. A maneira como nos sentimos com relação a nós mesmos. 2. Nossos comportamentos que se baseiam em nossas emoções. Nada mais está sob nosso controle. Só há uma exceção: nossos filhos pequenos. Temos algum controle sobre seu comportamento, sobre o que ensinamos a eles e sobre a maneira como poderão sentir-se com relação a si mesmos. Quando se tornam adolescentes, percebemos rápida e talvez dolorosamente que temos pouquíssimo controle sobre eles. Se não podemos controlar alguma coisa, tampouco temos total responsabilidade sobre ela. Quantas vezes nos responsabilizamos por alguém ou por consequências que nunca estiveram sob nosso controle? Esse conceito é vital para o entendimento do modelo do ser e para o desenvolvimento da autoestima. Enquanto alimentarmos a ilusão do controle e nos sentimos responsáveis pelo que está fora de nosso alcance, não poderemos viver a realidade da nossa vida, nem nos tornaremos senhores de nossas emoções. É importante notar que a frase relativa à primeira das duas coisas que podemos controlar, a maneira como nos sentimos com relação a nós mesmos, não afirma que nos sentimos dessa ou daquela forma, nem determina nossas emoções. O modo como nos sentimos com relação a nós mesmos é uma escolha, portanto está sob nosso controle. Já as emoções não são escolhas e não temos poder sobre elas. Nossas emoções estão conosco o tempo todo. Podemos sentir tristeza, por exemplo, sem saber o motivo. O mesmo estímulo exterior pode causar emoções diferentes em diversas ocasiões. Você pode, por exemplo, estar inteiramente calmo enquanto caminha por uma rua movimentada e, de repente, um carro quase o atropela. Talvez sinta raiva, susto ou indignação diante do fato, ou uma combinação de tudo isso. Se estiver de bom humor, talvez não sinta nada além de alívio por não ter sido atingido. Suas emoções ocorrem espontaneamente e não estão sob seu controle. Podemos controlar a maneira como nos sentimos em relação a nós mesmos. Podemos escolher amar a nós mesmos ou não. Uma vez feita essa escolha, nossos comportamentos, conforme a segunda frase relativa às duas coisas que podemos controlar, acompanharão nossas emoções. Se você optar pelo amor a si mesmo, tratará amorosamente o próprio eu. Será capaz de aceitar-se, perdoar-se e agir com mais delicadeza com relação a si mesmo. Se negar amor a si próprio ou não fizer nenhuma opção, o que não deixa de ser uma escolha, agirá de acordo com a educação que recebeu, ignorando, criticando e culpando a si mesmo, além de buscar inutilmente a perfeição. Você pode escolher a forma de tratar a si próprio, bem ou mal. Se o mundo maltrata, isso não justifica que você também se maltrate. Não podemos controlar a maneira como o mundo nos trata, e sim a forma como tratamos o mundo. Em outras palavras, você tem o poder de controlar o tratamento que dá a si mesmo e aos outros. Lembre-se de que comportamentos não são emoções, eles são a expressão consciente das emoções e estão sob o seu controle. Note que não mencionamos controle sobre os outros nas duas frases relativas ao que podemos controlar. Não é uma omissão, é uma realidade. O que é autoestima? Há muitas definições de autoestima e todas têm em comum o conceito de apreço por si mesmo. Isso se traduz em amor próprio e autorrespeito, prioridade e satisfação das próprias necessidades. Ter autoestima é nutrir grande consideração por si mesmo. Isso quer dizer que você não apenas ama a si próprio, como também sempre age amorosamente em relação à sua pessoa. Pense em autoestima como um tipo de amor muito profundo. Quando amamos alguém, sentimos prazer em ver e falar com o objeto de nosso amor. Desejamos sua companhia o tempo todo, pensamos nele com carinho e fazemos tudo para agradá-lo. A pessoa amada é a mais importante do mundo e faremos qualquer coisa para que ela saiba disso. Ponha-se agora no lugar dessa pessoa e age exatamente assim consigo mesmo. Isso é autoestima. Amar e cuidar de si próprio é a atitude oposta a tudo que aprendemos a pensar e a fazer. Fomos ensinados a estimar os outros e a medir o valor pessoal por nossas posses ou pelo amor que recebemos das pessoas.
Essa é a definição do ego fraco. Nosso senso de valor e de estima depende de fatores externos e, portanto, fora de nosso controle. Quando acreditamos que nosso senso de estima depende de alguém que nos ame, do emprego certo, de muito dinheiro ou sucesso, corremos o risco sério de nos transformar em pessoas inseguras e fracassadas. Não são nossas e não podemos mantê-las. Dessa forma, quando confiamos nossos sentimentos com relação a nós próprios a variáveis externas, quando nos respeitamos porque somos amados ou porque estamos no lugar e na hora certos, o que acontecerá se perdermos nossos entes queridos e mudarem as circunstâncias de nossa vida? Nosso autoapreço nos abandonará, acompanhando esses fatores externos, e nós nos sentiremos desamparados, deprimidos, sem valor. Isso é loucura, embora constitua um modo normal de ser. Tudo muda. Por que confiar nossa autoestima a fatores externos e incontroláveis? Lembre-se, nós podemos apenas controlar nossos sentimentos com relação a nós mesmos e nossos comportamentos relacionados a esses sentimentos. Se quisermos dar amor e apreço a nós mesmos e se tivermos autoestima, ganharemos controle sobre nossa vida e nossas atitudes e não será preciso correr o risco de perder o autorrespeito. O maior teste de nossa autoestima seria ver tudo dar errado, perder tudo que mais valorizamos, ver nossa vida virar de cabeça para baixo e ainda assim não abandonar o autorrespeito nem a convicção de que somos amados. Tratar nós próprios quando sofremos ou enfrentamos dificuldades com o mesmo amor, afeto e gentileza com que trataríamos o próximo. Isso é ter e praticar a autoestima. Por que não tenho autoestima naturalmente? Nós, provavelmente, teríamos autoestima natural, mas nossos educadores, pais, responsáveis, professores, que também não nutriam essa qualidade, trataram de eliminá-la de nossa formação. Isso porque o modelo do fazer visa ao poder, ao controle e às conquistas, e também porque fomos excelentes aprendizes de todos os conceitos de ego fraco. Assim, nós nos preocupamos com a opinião dos outros a nosso respeito e nos esforçamos para agradar aqueles que queremos influenciar. Aprendemos que não somos tão importantes nem tão merecedores quanto as outras pessoas. Aprendemos também que se amarmos o outro de maneira altruísta, sentiremos de imediato o que ele precisa. Sabemos que amar o próximo significa cuidar das necessidades dele, e esperamos que ele faça o mesmo conosco, pois dessa forma nossas necessidades também serão supridas por aqueles que nos amam. Em outras palavras, aprendemos a acreditar no mecanismo que simplesmente não funciona. Além disso, não nos deram escolha com relação ao desenvolvimento da autoestima. Em idade muito terra, aprendemos que amor próprio é egoísmo, que esse sentimento nos tornaria convencidos e narcisistas e, portanto, ninguém desejaria nossa companhia. A igreja, a família e a escola são instituições de controle sobre nós. Todas as instituições precisam de pessoas que acreditem nelas e sigam suas regras. A crença de que o ser humano não é bom e precisa ser controlado para se socializar de forma adequada aparentemente gerou o temor de que os indivíduos aprendessem o valor do autorrespeito, da autoconfiança e da bondade se fossem deixados por conta própria. O modelo do fazer que educou os ocidentais nos moldes do ego fraco convenceu-nos de que é possível controlar as emoções e os comportamentos do outro, se cuidarmos dele e o amarmos mais do que a nós mesmos. Isso não é verdade. Se não quisermos ou não pudermos amar nós mesmos, como acreditar que somos capazes de ser amados? Se todo o nosso amor e toda a nossa estima se concentrarem no outro, como poderemos nos sentir plenos e interiormente amados? Se não nos sentirmos bem com nós mesmos, como nos tornaremos melhores? Ninguém é capaz de aprimorar-se ao ponto máximo quando está mal no íntimo. Finalmente, como evitar o ressentimento quando amamos o outro mais do que a nós mesmos, mas não recebemos retribuição e nos sentimos traídos? As pessoas traídas e maltratadas, que se sentem usadas, não são fáceis de amar, nem pelos outros nem por si mesmas. Quando esperamos que o outro nos ame e cuide de nossas necessidades, depositamos uma carga insuportável em seus ombros. Ninguém, além de nós próprios, poderá saber exatamente quais são as nossas necessidades no momento preciso em que elas ocorrem. Ninguém será capaz de nos amar da forma exata como desejamos ser amados. Ninguém fará por nós aquilo que podemos e devemos fazer por nós mesmos.
Autoestima significa egoísmo? Literalmente sim. Mas somente se definirmos egoísmo como tomar conta do ego. Egoísmo. Egoísta, segundo o dicionário, significa muito preocupado com o próprio bem-estar. A palavra muito foi destacada porque geralmente interpretamos egoísmo como preocupação em qualquer circunstância com o próprio bem-estar. O modelo ocidental ensinou-nos que o egoísmo é horrível e, de muitas maneiras, parece ter confundido a ideia de egoísmo com a de egocentrismo. A definição de egocêntrico é estático ou estacionário, um centro ao redor do qual as coisas se movem, ocupando ou preocupando-se somente consigo próprio. Qual é a diferença entre egoísta e egocêntrico? Egoísta, no sentido da autoestima, envolve a relação consigo mesmo. O eu não é o centro ao redor do qual os outros se movem. Não se exige de ninguém a percepção de eu como centro de nada. Egoísta é aquele que se basta. O foco é simplesmente tomar conta do ego. O egoísta não pretende ser o sol ao redor do qual os planetas se movem. Ele se contenta em ser uma estrela de brilho próprio. Nenhum outro conceito provoca tanta discussão, nem é tão difícil de ser aceito. Não há aparentemente conceito mais arraigado no ser humano do que a ideia de que o egoísmo é ruim. O paradoxo está presente no fato de que as pessoas que consideramos egoístas, muito preocupadas com o próprio bem-estar, narcisistas de plantão, são as mais inseguras e egocêntricas que conhecemos. Não têm autoestima, são incapazes de amar e cuidar de si mesmas, passam o tempo preocupadas em controlar os outros e em manter-se no centro de seu ambiente. Sua energia está nas coisas exteriores e ficam arrasadas quando finalmente são abandonadas. Esse tipo de egoísta é a síntese do ego fraco, exatamente o oposto dos egoístas que têm autoestima. Para amar nós mesmos, precisamos nos conhecer. Para atender às nossas necessidades e aos nossos desejos, devemos primeiramente conhecê-los. Como conseguir isso sem concentrar a atenção em nós mesmos? Seja egoísta. Tome conta de seu precioso ego. Ninguém mais poderá fazer isso, não da maneira como você quer e precisa. Capítulo 2. Questões